Olá, boa tarde. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, com trabalho decente para todos. Esse é um dos 17 objetivos da Agenda 2030 da ONU, uma das prioridades do Judiciário brasileiro. E é com essa meta em vista que a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho realiza um seminário internacional sobre as relações de trabalho e os direitos constitucionais. Eu sou Rafaela Vivas e os detalhes deste encontro realizado aqui no Supremo Tribunal Federal você acompanha nesta edição do Jornal da Justiça, que vai trazer também. Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento do habeas corpus em que se discute se é legal provas geradas por abordagem policial motivada pela cor da pele. Presidente do Superior Tribunal de Justiça manda citar amigo do jogador Robinho, condenado no mesmo processo por estupro. E ainda, Tribunal de Justiça de Alagoas lança projeto Anjos da Guarda, Justiça que Protege. Começou hoje aqui no Supremo Tribunal Federal o Seminário Internacional Direitos Constitucionais e Relações de Trabalho, Caminhos das Cortes Superiores para a Efetividade da Justiça Social. O evento, que termina amanhã, é promovido pela Corte Suprema, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal Superior do Trabalho e pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT. O repórter Daniel Vasques acompanhou o seminário pela manhã de hoje e traz para a gente agora mais informações ao vivo. Olá, Daniel, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Durante toda a manhã, magistrados e representantes do Ministério Público assistiram a palestras sobre diferentes temas, como os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O professor João Leal Amado, da Faculdade de Direito de Coimbra, em Portugal, falou sobre o papel social e humanístico da Constituição no mundo do trabalho. Segundo o professor, a supremacia da Constituição deve ser assegurada de maneira independente, a partir de um poder judiciário independente, e que, para isso, é preciso garantir os direitos fundamentais do trabalhador. O seminário continua durante toda a tarde de hoje e também amanhã, ao longo de todo o dia. Entre os assuntos que ainda serão abordados estão o papel da Justiça do Trabalho para o cumprimento da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Lembrando que o seminário está sendo transmitido ao vivo pelos canais do TST, do STF e também da ENAMAT no YouTube. Mais cedo, a repórter Evelyn Bastos acompanhou a abertura do seminário, que contou com a presença da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa. Acompanhe na reportagem. Rosa Weber, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, atuou por 35 anos na Justiça Trabalhista e foi ministra do Tribunal Superior do Trabalho antes de assumir uma cadeira na Suprema Corte. Na abertura do Seminário Internacional, ela reafirmou a missão dos tribunais superiores em atuarem em conjunto para garantir o cumprimento da Constituição da República. Basta lembrar o teor do artigo 3º de nossa Lei Fundamental, que estabelece como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Este ano, a Constituição Federal de 1988 completa 35 anos e a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, faz 80 anos. Momento oportuno, segundo o ministro Lélio Bentes Corrêa, presidente do TST, para aprofundar o diálogo institucional em benefício da justiça social e da cidadania. A justiça social, tal como defendida pelas instituições do Poder Judiciário, é uma construção defendida
destinada a proteger e amparar os mais vulneráveis. Dispor de instrumentos ou bússolas para a realização da justiça social é indispensável para a concretização da conciliação e da harmonização sociais e para a superação dos conflitos que emergem das relações humanas e laborais. O evento, promovido pela ENAMAT, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, contou com participação recorde. 200 pessoas acompanharam o encontro presencialmente e 2.000 pessoas fizeram parte da audiência online. O diretor da ENAMAT, Maurício Godinho Delgado, ministro do TST, frisou que os princípios humanistas da Constituição de 1988 são fundamentais para assegurar um trabalho digno aos brasileiros. Que a sabedoria da Constituição é enfatizar a centralidade do ser humano por meio também do trabalho. Falar-se em centralidade do ser humano, sem se falar numa normativa enfática de proteção ao trabalho e àqueles que vivem do trabalho, é retornar ao espírito de 1824, quando o silêncio valia mais do que a palavra escrita. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liberdade provisória entre a quarta e quinta-feira desta semana a mais 52 denunciados por envolvimentos nos atos terroristas do dia 8 de janeiro. Segundo o ministro, as investigações apontam que eles não são os financiadores ou executores principais. Os denunciados vão responder em liberdade mediante uma série de medidas cautelares, como recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana, o uso de tornozeleira eletrônica, além de cancelamento de passaporte e suspensão de porte de arma de fogo. Os envolvidos terão que se apresentar em 24 horas nas comarcas dos locais onde residem. Atualmente, 751 pessoas seguem presas e 655 denunciados, eles já foram liberados para responder em liberdade com as medidas cautelares. O Supremo Tribunal Federal decidiu, no plenário virtual, que será necessária a revisão ou cancelamento da súmula vinculante número 9, que trata da remissão de pena e da punição para presos que cometem falta grave. O tema teve repercussão geral reconhecida. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. Os ministros analisaram no plenário virtual um recurso que questionou a suspensão de dias remidos na pena de um prisioneiro no Rio Grande do Sul. O caso serviu de pano de fundo para discutir a necessidade de reformar a jurisprudência do Supremo sobre a punição para presos que cometem falta grave prevista na súmula número 9. Essa súmula, aprovada em 2008, estabeleceu que o disposto no artigo 127 da Lei de Execução Penal foi recebido pela Constituição de 88 e que não se aplica a ele o limite de tempo previsto no artigo 58. Esse artigo 127 estabelecia que o condenado punido por falta grave perderia o direito ao tempo remido, começando o novo período a partir da data da infração cometida. Os dias remidos são aqueles descontados da pena quando o condenado exerce atividades como estudo, trabalho ou leitura. Só que em 2011 o Congresso Nacional mudou o texto e fixou o limite para a punição. O juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido. Por isso, os ministros do STF discutiram no plenário virtual se havia a necessidade de cancelar a súmula vinculante número 9 ou mudar o texto do dispositivo. O ministro Luiz Fux, relator do caso, entendeu que há necessidade de aperfeiçoar o texto e destacou que, na verdade, o objetivo da súmula foi apenas fixar a tese de que a perda dos dias remidos é constitucional e que os presos não têm direito adquirido a esses dias porque eles estão submetidos a regras específicas. No voto, o ministro sugeriu a seguinte tese de repercussão geral, que deverá ser observada em julgamento de casos semelhantes. A revogação ou modificação do ato normativo em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante acarreta, em regra, a necessidade de sua revisão ou cancelamento pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o caso.
É constitucional a previsão legislativa de perda dos dias remidos pelo condenado que comete falta grave no curso da execução penal. O voto do ministro Luiz Fux foi acompanhado pela maioria do plenário. O Ministério Público Federal entrou com ação contra 2 ex-presidentes dos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia de Rondônia e do Tocantins pela prática de nepotismo cruzado. 2 filhos dos gestores também são alvos da ação de improbidade administrativa. O repórter Paulo Melo tem os detalhes. As irregularidades aconteceram em 2017, quando os 2 ex-gestores ajustaram nomeações recíprocas de seus respectivos filhos para exercer cargos em comissão nos conselhos que presidiam. Os filhos dos ex-presidentes foram nomeados para cargos em comissão nos órgãos de fiscalização profissional. Receberam salários superiores a R$ 5 mil, mas jamais desempenharam atividades inerentes às funções. Os 4 réus respondem por enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e ofensa aos princípios que regem a administração pública. Em valores atualizados, os danos causados aos cofres públicos pelas 2 nomeações indevidas chegam a quase R$ 29 mil. A ação do MPF requer que os réus sejam condenados às penas previstas na lei, que incluem a perda dos valores recebidos ilicitamente e o ressarcimento dos prejuízos causados ao Estado. A legislação prevê ainda o pagamento de multa, suspensão dos direitos políticos, perda de cargo, mandato ou função pública e a proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais. A seguir, vamos falar sobre o projeto da Justiça de Alagoas, que tenta reduzir a permanência de crianças em abrigos. Voltamos já já. A Justiça de Alagoas lançou o projeto Anjos da Guarda, Justiça que Protege. O objetivo é agilizar a retirada de abrigos das crianças e adolescentes que aguardam a adoção. Para isso, o presidente do tribunal, Fernando Tourinho, espera contar com parceria com outros poderes. O repórter André Risco tem os detalhes. O presidente Fernando Tourinho se reuniu pela primeira vez com os juízes Igor Figueiredo, Laila Kerkhoff e Milena Silveira, que compõem a SEIJE, Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça. Durante a reunião, foram discutidos os projetos Adoções Possíveis e Mãe Consciente e também foi lançado o projeto Anjo da Guarda, Justiça que Protege. O presidente Fernando Tourinho demonstrou total apoio aos projetos e destacou a importância de se desenvolver parcerias com o Executivo em prol da infância e juventude. Na verdade, nós estamos falando de uma rede. Na verdade, nessa área, ou você tem a rede ou a coisa não vai acontecer. O judiciário sozinho não vai fazer muita coisa. O judiciário será um grande parceiro nessa interlocução, nesse diálogo. Vamos dialogar mais com o Executivo, para que o Executivo crie os mecanismos necessários para que a gente possa encaminhar as crianças no primeiro momento e, no segundo momento, elas possam, na verdade, andar com suas pernas, que é serem adotadas para terem um lar e ter um futuro melhor. Bom, para a gente detalhar o assunto agora, eu converso ao vivo, de forma remota, com o juiz do Tribunal de Justiça de Alagoas, Igor Figueiredo, que é coordenador da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Estado. Olá, Igor, boa tarde, seja bem-vindo, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, obrigado, é um prazer conversar com vocês. Prazer é todo nosso. Bom, pegando o gancho aqui da fala do presidente, ele diz ali que essa rede é importantíssima, né? A participação de todos os atores envolvidos para a gente poder avançar nesse processo. Então, eu queria que você explicasse, são vários os projetos desenvolvidos, mas os Anjos da Guarda, o objetivo principal é esse mesmo, Igor, de reduzir o tempo de espera que essas crianças aguardam no abrigo. Não é, gente, uma causa específica do seu estado, né? A gente vê essa realidade em todo o país, né, Igor? Sem dúvida, é algo que acontece no país todo. A nossa Constituição já garante o direito à convivência familiar para crianças e adolescentes. Mas, infelizmente, para crianças que estão em instituição de acolhimento, isso acaba sendo, de certo modo, tolhido. E o objetivo do projeto é justamente que a gente consiga fazer com que as crianças e adolescentes voltem para o convívio familiar o mais rápido possível. O próprio Estatuto da Criança e Adolescente já prevê um tempo máximo
para que elas fiquem no abrigo. Esse tempo seria de 18 meses. O que acontece é, primeiro, esse tempo de 18 meses já é muito tempo sem uma família. E segundo que, na maioria das vezes, esse tempo é ultrapassado. Então, o objetivo central do projeto é fazer com que crianças e adolescentes voltem para o seio familiar e voltem o mais rápido possível, para que elas cresçam nesse ambiente sadio de amor e afeto. Eu sei que o projeto tem 5 etapas, né? Resumidamente, detalha para a gente quais serão essas etapas. Então, primeiro a gente já lançou ele como piloto em algumas unidades aqui do nosso estado. E o que é que nós fizemos? A primeira etapa era justamente nos reunir com os abrigos, com as instituições de acolhimento, popularmente chamadas de abrigo, e explicar para eles a importância do projeto, a importância de voltar a criança e adolescente para o seio familiar, a importância deles se engajarem nesse projeto e contribuírem para que as ações efetivamente se desenvolvam. Depois nós fizemos um levantamento pontual de todas as crianças e adolescentes que estavam em todas as instituições de acolhimento do Estado e montamos um compromisso de que essa atualização seja feita em tempo real. Ou seja, toda criança que entrar na instituição de acolhimento e toda criança ou adolescente que sair, nos será avisado imediatamente. De posse dessas informações e com o engajamento das outras instituições, nós fizemos uma análise e levantamento da situação de cada uma dessas crianças e comunicamos as pendências existentes aos juízes para que eles possam decidir da melhor forma e de forma mais célere. Além de nós comunicarmos a eles a situação e as pendências existentes, nós colocamos à disposição das unidades judiciais a equipe técnica da SEIGE e a expertise que nós temos para tentar resolver as situações da forma mais rápida e adequada possível. Nós temos um gargalo em relação à idade, porque nós conversávamos aqui nos bastidores que, infelizmente, aquelas crianças de 10, 12 anos para cima, há uma demora maior, né? Porque não há uma procura para adoção. Esse gargalo no Estado aí é uma realidade também para vocês? Isso, é uma realidade, como eu disse também, nacional. As crianças e adolescentes mais novos, até 6, 8 anos, eles conseguem ser colocados em família substituta com muita facilidade. Há o Cadastro Nacional de Adoção e nesse cadastro nós certamente encontraremos habilitados para adotá-las. A partir dos 10, 11 anos, nós já temos uma dificuldade um pouco maior, mas muitas vezes também se consegue a adoção. Mas em crianças um pouco mais, adolescentes, digo melhor, mais velhos, 12, 13, 14 anos, a dificuldade de colocação em família substituta já é maior. Então isso faz com que esses processos tenham que ter uma atenção redobrada. Normalmente a gente trabalha ele já com um outro projeto nosso aqui, que já existia no Tribunal de Alagoas, chamado Adoções Possíveis, que é justamente para proporcionar a realização de adoção tardias. Mas o que é mais importante é que os processos tenham uma definição e que as crianças não fiquem no acolhimento institucional, que elas voltem para o seio familiar. É esse todo o trabalho desenvolvido, é esse o intuito de todo o trabalho desenvolvido. Maravilha, parabéns por todas as iniciativas de vocês. Conversei ao vivo aqui com o Igor Figueiredo, que é juiz do TJ de Alagoas. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Sucesso aí nos trabalhos, viu? Eu que agradeço, obrigado, boa tarde. Boa tarde. A seguir, presidente do Superior Tribunal de Justiça manda citar amigo do jogador Robinho, condenado no mesmo processo por estupro. Os detalhes em instantes. Edinho Nascimento, filho de Pelé e ex-goleiro, teve 2 pedidos iniciais negados pela Justiça de São Paulo no processo para repartir a herança do rei do futebol Pelé. A juíza Suzana Pereira da Silva, da 2ª Vara de Família e Sucessões de Santos, negou os pedidos para que ele, o filho, seja o inventariante do processo e para que haja segredo de justiça no inventário. Edinho pediu para ser o inventariante sob a alegação de que é quem está responsável por administrar os bens do pai.
Ao negar o pedido do filho de Pelé, a juíza afirmou que o direito de ser inventariante é da viúva Márcia Aoki, determinando o prazo de 15 dias para ela, a viúva, se manifestar sobre ter interesse ou não em ser a responsável por detalhar o patrimônio à justiça. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, determinou a citação de um amigo do jogador Robinho no processo em que o governo da Itália pede a homologação da sentença que o condenou pelo crime de estupro coletivo. Vamos agora direto ao STJ falar ao vivo com a repórter Lia Mara Mendes, que tem mais informações para a gente. Olá, Lia, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Tanto o jogador Robinho como o amigo dele, Ricardo Falco, foram condenados a 9 anos de reclusão pelo mesmo crime e a homologação do STJ é condição para que a decisão da Justiça italiana possa ser executada no Brasil. Assim como ocorreu em relação ao Robinho, a ministra Maria Tereza de Assis Moura intimou a Procuradoria-Geral da República para a indicação de um endereço onde Ricardo Falco possa ser citado. A magistrada observou que, em exame preliminar, o pedido de homologação atende aos requisitos legais previstos no regimento interno do STJ. Após a citação, se a defesa apresentar contestação ao pedido da Itália, o processo será distribuído a um relator na Corte Especial. Se não houver contestação, a atribuição de homologar sentença estrangeira é da presidência do STJ. Eu volto com você, Rafaela. Ok, Lia, muito obrigada pelas suas informações mais uma vez. O Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Ambiental do Poder Judiciário de Mato Grosso, está intermediando as negociações entre prefeituras e Secretaria Estadual de Meio Ambiente para resolver questões relacionadas aos cemitérios. A conciliação faz com que a negociação seja mais rápida e boa para todas as partes. As informações com a repórter Geisa de Oliveira. Uma boa conversa. Foi exatamente isso que o Sejusc Ambiental de Cuiabá fez. Reuniu membros do Estado e dos municípios de Nossa Senhora do Livramento e Várzea Grande. Na pauta, chegaram ao entendimento sobre algumas providências que os cemitérios das cidades precisam tomar. A ação foi movida para criar um plano ambiental que contemple o monitoramento periódico dos lençóis freáticos e regularizar as licenças ambientais dos locais. O Sejusc vem, então, ao longo desse tempo, acompanhando a realização das audiências, o cumprimento das providências, fazendo as interlocuções entre o município, entre a equipe técnica do município e a SEMA. No ano de 2022, o município firmou um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça, com o Sejusc Ambiental em específico, visando dirimir questões históricas, processos que já existem e outras questões ambientais que possam surgir, de tal forma que os secretários, toda a administração municipal se empenhe, através dos seus secretários, da sua área técnica, em contribuir com o judiciário na solução desses conflitos. É um procedimento complexo e que o município está conseguindo, através do Sejusc, chegar à solução em menos de um ano. E esse é o papel fundamental do Sejusc, intermediar audiências para que as partes façam acordos, restabeleçam a paz, trazendo avanços para todos. Isso é a meta proposta para esses 2 próximos anos, de estimular cada vez mais o acesso das pessoas aos meios autocompositivos. E a conciliação é um desses meios, para que essas partes possam construir da melhor forma essa solução. Os ministros do Supremo Tribunal Federal devem continuar hoje o julgamento sobre a validade de prova obtida em busca baseada na cor da pele. Os ministros analisam um pedido de habeas corpus em favor de um homem negro condenado por tráfico de drogas em São Paulo. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. O julgamento começou ontem com a leitura do relatório pelo ministro Edson Fachin. Em seguida, 10 entidades apresentaram sustentações como amicus curiae. As instituições defenderam que a abordagem policial contra um homem negro foi discriminatória e as provas apoiadas em racismo estrutural são ilícitas. Além disso, segundo as entidades, o Estado utiliza protocolos subjetivos e inconscientes em razão da cor da pele. As instituições lembraram que o perfilamento racial tem sido condenado pelas cortes internacionais.
O habeas corpus foi apresentado pela Defensoria Pública de São Paulo em favor de um homem condenado por tráfico de drogas. Ele foi abordado por policiais em maio de 2020, ao lado de um carro. E na revista, os agentes encontraram 1,53 gramas de cocaína. O homem foi condenado a 7 anos e 11 meses em regime fechado por tráfico de drogas. A Defensoria recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, com o argumento de que a quantidade de droga encontrada não caracteriza tráfico e que a prova é nula, porque a cor da pele do suspeito foi o motivo para a desconfiança do policial. O STJ reduziu a pena para 2 anos e 11 meses em regime aberto. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, se manifestou pela manutenção da pena. Segundo ela, a abordagem não teve caráter racial porque a cena do crime é típica de prática de tráfico de drogas. O julgamento deve ser retomado com o voto do relator, ministro Edson Fachin. E lembrando que a TV e a Rádio Justiça transmitem ao vivo a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde, até amanhã. Tchau, tchau.